Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, certo, gente? Eu iria gravar a live, não deu certo, por conta de alguns problemas de configurações aí de câmera, tá bom? Fica aí a dica aí para o canal do YouTube liberar a live pra galera, né, gente? Ainda mais nesse momento de quarentena que era para o YouTube estar liberando aí as lives para os professores, não é liberado porque nenhum professor, né, nenhum é o YouTube, e não tem mais de 1.000 inscritos, né, YouTube? Vamos aí melhorar, tá bom? Já que mudou a plataforma, mude aí a favor dos professores e dos alunos, tá ok? Vamos lá. Gente, essa videoaula, certo? É para dar algumas dicas, certo? Dicas de aula, dicas de ludicidade, dicas de jogos e algumas críticas também, certo? Vamos começar. Aulas online, certo? O que é aulas online? Já diz, né? Gente, aula online, o professor tem que estar cara a cara com o aluno, certo? Algumas vezes a gente faz aqui a vídeo aula, né? A gente grava e já lança no canal do YouTube, certo? Existem outros meios aí de aplicativo, tá bom? E só que tem um problema, gente. Um problema muito grande. Quando a gente estava numa aula normal, né? Os pais acordavam cedo, acordavam as crianças cedo e mandavam para a escola. Agora tem aulas online, os pais não estão acordando as crianças. Estão dormindo junto com as crianças emendando. Acordando meio-dia, 11 horas, 10 horas da manhã. E aí, como é que assiste as aulas online? E aí? E aí não coloca as crianças para fazer atividade, não faz as atividades dos conteúdos, né? A atividade que é para ser de classe, que é online, não está sendo feitas. As atividades de casa acabam indo para um reforço que é de apenas 2 alunos por hora. Então, a gente está lotando, certo? Lotando aí, e alguns pais estão estressados porque não dão conta, certo? Mas também aí vai o problema por parte da escola, por parte da falta de planejamento de aula que não está tendo, certo? Depois eu explico melhor quanto a isso. Pai, aluno, mãe, professor. Voltando aqui ao assunto aulas online, certo? Gente, professores, uma dica aí para professores, certo? O pai, ele não substitui o professor, em nenhum momento. Porque se caso substituísse, então para que contrataram as escolas, contrataram os professores para ensinar? Para quê? Não tem como você passar uma atividade e pedir os pais para se virar e ensinar. Ou então peça ajuda do papai e a mamãe. Gente, a ajuda do papai e da mamãe é para alguns momentos, certo? Deixa eu só voltar aqui outro assunto. Olha aí o som. Aulas online. Gente, não dá, certo? A gente começa a gravar uma aula online, um vídeo para lançar no YouTube. Aí acontece o quê? O vizinho começa com som de batidão. Aí você tenta gravar na frente, é barulho de criança correndo no meio da rua, ou barulho de moto, né? Alguém chega no portão, o cachorro começa a latir. Ou então o vizinho grita com a vizinha, né? Brigando. Ou então os próprios filhos nossos, mãe, tá com fome. Então, gente, a aulas online tá desse jeito. Eu estou verificando aí várias críticas, memes de YouTube, né? Mangando de professores com aulas online. Eles estão utilizando nessa ferramenta aqui, que é o YouTube, para poder ficar fazendo hora com cara de professor. Gente, professor não é YouTube, certo? Nenhum dos professores estão preparados para isso. Essa é a verdade. A grande maioria não estavam preparados para isso. Agora, eu dou meus parabéns para muitos professores da rede privada, certo? Também dou meus parabéns para alguns professores de escolas públicas, só que na parte do interior, porque daqui dos professores da cidade de Fortaleza, da capital, os professores da escola pública estão deixando a desejar, gente. Tanto na educação infantil, como no Fundamental 1 e Fundamental 2. Depois eu explico melhor para vocês quando eu for dar o próximo tópico, tá certo? Ainda com este assunto, pai, aluno, pai, você não é o aluno, certo? O aluno é o seu filho, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque eu andei verificando aí alguns vídeos, algumas coisas de pai, né? Reclamando de muitas atividades, que está estressado de tudo copiar. Gente, que tem que copiar é o aluno, não é o pai, tá? Depois eu vou entrar nesse assunto também a favor do pai em relação a isso, tá bom? Quando eu for dar alguns tópicos aqui de planejamento de atividades. Mãe, professor. Gente, algumas mães, graças a Deus, elas têm conhecimento e conseguem ensinar um aluno. Mas tem mãe que não consegue ser professor não, gente. Então, professores, e principalmente os professores de português e matemática,
Dá uma pausazinha, tá bom? Dá uma pausa e veja o que é que vocês estão fazendo. Porque as mães, tem pais que são analfabetos, gente. Tem pais que não têm conhecimento da matemática básica, que dirá da matemática avançada, não é? Que dirá, não tem nem multiplicação nem divisão, só o básico. Né, gente? Ora, se até mesmo o engenheiro utiliza a calculadora, imagina aí ter que fazer tudo na mão, como antigamente. As coisas não dariam tão rápido da forma que anda hoje, não. Vamos lá, saindo desse assunto, vamos para um assunto que eu até já falei, né? Que é a hora de acordar das crianças, que não estão acordando para estudar, essa é a verdade, algumas, certo? Tem crianças aí que são bem pontuais, porque os pais pegam no pé mesmo, esses estão de parabéns. Regras. Pais, eu percebo que alguns pais dizem assim, o meu filho não quer ver a videoaula, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Gente, vocês são os pais. Aí eu pergunto, quem é o pai? É o filho ou é você? Quem é que manda na sua casa? É o seu filho ou é você? Gente, vocês têm que colocar regras, certo? Regras para estudar, regras para brincar. A maioria das pessoas hoje, né, utiliza aí o meio social. Eu vejo aí alguns pais dando desculpa. Não tem celular. Não tem internet. Como assim? Se a gente vê aí direto os pais online postando as coisas. A gente vê direto os próprios alunos sala de aula diz que tem o próprio celular. Mas na hora de fazer atividade, é engraçado que esse celular some, gente. Que é isso? Aí a gente não entende, né? Ou é falta de regra ou é desculpa. Tá, gente? Isso não existe, tá bom? E fica um alerta para vocês. Sabe por quê? Porque nesse momento agora de pandemia, que a gente está passando por esse momento muito crítico, né? Começou aí com o erro do governo e eu não vou citar aqui muito não. Começou isso e agora eles estão pegando a educação e empurrando com a barriga. Porque eles estão focando no que eles não focaram no começo, que é a saúde. Quando eles for olhar para a educação, já vai estar o prejuízo muito grande. E aí, se a gente não correr atrás desse prejuízo, não de forma muito acelerada, mas de forma básica, compactando, resumindo, né, as crianças que estão sofrendo com tudo isso. Então, vamos sair daqui, certo? Falei muitas críticas em relação aos pais. Agora, vamos entrar aí no contexto dos professores, né? Vamos lá. Planejamento de atividades, certo? Professores, o que é isso? Estão com falta de noção? Não perceberam o tempo não, gente? Não perceberam esse momento de pandemia, não? Gente, quando a gente está no horário normal, dando a nossa aula, a gente tem de 7 horas da manhã até 11 horas ou até meio-dia, dependendo do roteiro, dependendo da série, dependendo do ano, certo? A gente tem até esse momento para poder dar atividade de classe, né? E passar algumas atividades para casa. Eu estou observando, certo? Tia Joyce, você está generalizando. Não estou generalizando, certo? Como eu falei para vocês, eu coloquei aqui um reforço agora no momento dessa pandemia, com pouquíssimos alunos, 2 alunos, 3 alunos por horário, para não fazer o quê? Não superlotar. A gente não pode aglomerar crianças. Então, nós aqui pegamos o quê? Crianças com pais com problemas de conhecimento, com analfabetismo, com vários problemas também de dislexia, dislalia, e a gente pegou porque a gente tem o quê? Vamos dizer que a gente está fazendo o bem para elas, certo? Nesse momento. A gente não superlota nesse momento por causa disso aí, tá bom? E é uma regra nossa. Então, eu ando observando várias escolas, tudo, gente. Eu tenho meios como verificar a maioria das escolas públicas daqui, eu tenho como verificar as grandes escolas privadas e as pequenas também, certo? E eu verifico aí, que vocês estão colocando os pés pelas mãos, vamos dizer assim. O que é que vocês estão fazendo? Colocando todo o conteúdo que é dado no momento normal de aula e jogando tudo para os pais. Por isso que os pais estão reclamando. O MEC, certo? Aliás, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, colocou o seguinte: nenhuma das crianças não vai ser prejudicada. O nacional, que até a Minas Gerais postou e lançou. Como é que vocês pegam e ficam estressando a mente dos pais, vamos dizer assim, colocando uma pressão que se eles não fizerem todas as atividades, as crianças vão ser prejudicadas? E como é que os pais vão dar conta de um roteiro, de um conteúdo de classe de casa, sendo que a maioria deles não conseguia nem dar conta do de casa, que dirá fazer os dois juntos? Então aí, gente, com certeza vocês não estavam preparados para esse momento, aliás, nem o professor tá, mas vocês têm que se adequar a mudanças, assim como eu.
Ah, tia Joyce, a senhora sabe? Não, gente. Você pode compactar, certo? Você pode compactar o conteúdo, resumir, explicar através de uma videoaula no YouTube o conteúdo, o roteiro, explicar de forma fácil para o aluno, certo? E realmente tirar a dúvida dele. Porque você diz assim, ah, qualquer dúvida, manda uma mensagem no WhatsApp. Se o aluno não sabe nem explicar qual é a dúvida dele. Ele não sabe nem como dizer, ah, minha dúvida é essa, se nem isso ele sabe. Como é que ele vai fazer isso? Não tem como, é você que tem que ir atrás do aluno, fazer uma videochamada para ele, ligar para ele. Não é você pegar, me liga com dúvida. Vocês estão fazendo o quê? Aí eu pergunto, estão recebendo salário ou não? Certo? Estão recebendo salário todo mês, o salário está diminuído, o que é? Aí entra aí a questão do auxílio, né? Porque alguns empregos, né, tiraram aí uma porcentagem do salário, porque o governo vai dar o auxílio. Tirei o nome emergencial, porque no caso não é emergencial, tá? É só um auxílio dado na data que o governo quiser dar pra gente, né? No caso, planejamento de atividades, certo? Então fica essa dica para os professores, compactem, esclareçam facilmente para eles. Não precisa, tem que dar de conta do livro todo. Eu tô vendo, tem escolas que o livro é o quê? É bimestral, dessa largura aqui, ó. Fora os outros conteúdos, vamos dizer assim, português, matemática, história, geografia, ciência, no básico. Aí tem os outros, né, que é de outros conteúdos, inglês, isso tudo. Não, tem que dar de conta. Tem que dar de conta não, meu amor. Ah, o pai tá no prejuízo, os pais já estão no prejuízo desde março. Desde março que os pais estão no prejuízo já, de conhecimento para os filhos dele, dos professores que não estão dentro de sala de aula dando aula para os alunos. Então, cabe agora nós, professores, ó, mudar, ter mudança e esse negócio de, tem que dar tudo não. Vai lá no PCN, né, os PCNs, busque as informações do que é que o aluno tem que ter nesse momento de conhecimento, vá lá, pesquise e vai e planeje as aulas do próprio livro. Olha, eu dou parabéns aqui, uma escola aqui do bairro, vou até citar nome. Não vou citar nomes de escola para criticar, tá bom? Porque eu não acho certo, mas para dar parabéns para a escola pública eu vou dar. Geisa Firmo Gonçalves. E ainda dou mais ainda para a professora do 3º ano, que ensina na parte da manhã. Certo? Eu tenho um aluno que ele faz as atividades, o conteúdo, certo? Básico, show de bola. Atividade do livro. E o que é que ela faz? Simulados. Simulados e é com gabarito. Certo? Aluno do 3º ano do ensino fundamental 1. Então aí, gente, precisa um site com um monte de atividades? Não, gente, não precisa. Não precisa. Outra coisa, tem professores, vou dar exemplo de escola pública, com aluno de 2º ano, de 1º ano. Olha o que eles estão fazendo. Tem 1, 2, 3 alunos que estão lendo perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Só que é uma turma de 25, 30 alunos, onde a maioria tem problemas de dislexia, apresenta esse tipo de problemas. E o que é que eles fazem? Pega um roteiro, são várias salas, são de 2 a 3 salas, pega um roteiro de planejamento e joga para todas as turmas. Tá errado, entendeu? Tá errado, tá assim, os professores não devem ter de conhecer a sua turma, não devem ter de conhecer os seus alunos e tá passando a mesma atividade que é de criança normal. Mas tem que fazer isso para todo mundo porque tem que ser igual, para dar qualidade para todos. Será que nesse momento todos estão tendo qualidade mesmo ensino em casa? Tá tendo não, gente, certo? Conheçam os alunos, eu sei que algumas escolas no começo do ano mensurou as turmas, dividiu crianças que sabiam ler num e crianças que não sabiam ler no outro. Aí, quando é na hora dessa, pega o planejamento da que sabe ler e joga para o outro também. Se trabalho de professor que não quer trabalhar e copia o professor do lado, né, e não faz o seu trabalho. Gente, é chato, entendeu? É chato isso. Então dá pena, eu tenho pena dessas crianças, apesar de eu trabalhar na rede privada. Eu verifico todas, certo? Então, professores, façam um planejamento de vocês melhor, certo? Compactem o conteúdo, certo? Tem uma escola privada aí que já lançou as provas bimestrais agora, que eu acho um absurdo, né? O que foi? Colocou um livro dessa largura. Olha, vocês têm até o dia 24, que é agora, 4 dias, viu? Para entregar todo esse livro. Sendo que já tinha feito um projeto, há 15 dias, um projeto grande para as crianças fazerem. Aí, detalhe, ainda vão fazer prova de português e matemática. Quero que as crianças vão de um por um lá fazer a prova para testar como é que tá as crianças. O que é que vocês querem testar? O fracasso da maioria? Porque essa é a realidade. Vocês jogaram o conteúdo para os pais fazer, para os pais ensinar, e aí querem testar. Gente, não é assim não, certo? Façam simulados, façam trabalhos, compactem essas páginas. E não tem necessidade de fazer tudo isso não.
E outra coisa, estimulem eles, que vocês não estão estimulando, não. Eu converso aqui com os alunos, certo? Alguns alunos, e eles não estão estimulados. Eles ficam, tia, por que minha professora não faz o que a senhora faz? Essas videoaulas legais que a senhora faz, a conversar com os alunos, interagir. Eu ligo para os meus no WhatsApp no horário todinho da manhã, eu fico conversando, eu dou dicas, eu faço artes com eles, eu brinco com eles, até careta eu faço. O que eu faço na sala de aula, eu faço no online. Gente, online, certo? Aulas online, não é todo professor que está sabendo, mas a gente aprenda, certo? Uma vez eu fiz um concurso da rede pública, eu fui para uma formação, e aí nessa formação disseram o quê? Que para trabalhar na rede pública tinha que ter criatividade. Cadê a criatividade de vocês? Por que vocês não se mostram? Qual é o medo que vocês têm? Ah, não está no meu contrato. Hoje estava no contrato da nossa vida essa pandemia. Quem foi que estava preparado para isso? Ninguém está. E aí todo mundo tem que se virar. Façam a parte de vocês. Agora, gente, vamos voltar aí, tá certo? Para o conhecimento dos nossos pequenininhos, certo? Eu vou dar aqui uma dica para os pais, o que vocês podem fazer. Tá bom? Deixa eu tirar isso aqui daqui, colocar lá em cima. Vamos lá. Educação infantil, infantil 3. O que é que vocês podem trabalhar? Gente, aproveita aí alguns aí que receberam auxílio. Compre isso aqui, não é caro não, tá? O que é que vocês podem fazer para ensinar em casa? Eu sei que alguns pais comprou esse joguinho aqui de números, né? Tem o de números e tem o de letras também, certo? Letrinhas do alfabeto, certo? Dá para eles aprenderem, né? E brincar também, certo? Eles aprendem brincando. Só, gente, que o ideal mesmo é que eles tenham um conjunto, certo? Vocês conseguem comprar esse aqui. E eu comprei esse aqui pela internet, ó, para poder ajudar as crianças. É um tapete, ok? Não sei se dá para vocês verem. Nesse tapete tem letras do alfabeto. E do outro lado tem palavrinhas e você trabalha também a parte social. Tanto meio de transporte, animais, tudo isso você trabalha no tapete, certo? A parte de leitura, que é as letrinhas do alfabeto, que você já pode treinar com eles, você pode dizer assim, coloque a letra A em cima da letra A. Eles vão procurar a letrinha A, certo? Você espalha os joguinhos no chão e manda eles procurar, eles vão procurando. E cada vez que eles pegar a letra, vocês digam assim para eles, fale o nome da letra. Eles vão aprender brincando, vão acabar decorando todas as letras e aprender visualmente, ok? Aqui no reforço eu estava com as crianças com dificuldade em matemática, certo? Até para contar mesmo. Eu não trouxe o material dourado aqui, porque em um dos vídeos eu já mostro o material dourado e eu já ensino como utilizar. Eu também já mostrei esse brinquedinho aqui, ó. Vou mostrar novamente, que é um brinquedo que as crianças aprendem a contar, certo? E aprender a somar e diminuir, ok? Eu gosto sempre, quando eu vou para alguns aniversários, dar esse tipo de presente para as crianças, certo, gente? Eu procuro sempre dar brinquedo educativo. Eu até dei esse mesmo que eu já dei para um aluno. E aqui, certo? Aqui que é o mesmo aluno que trabalha lá no GEISA, ele está com um conteúdo de matemática de trabalhar as formas geométricas espaciais, né? Quando fala das arestas, dos vértices, calcular. Então, para isso, a gente teve que trabalhar o cilindro, certo? Trabalhar pegando, né? Trabalhar com concreto, certo? Ver mesmo que é um paralelepípedo, contar as arestas, os vértices, a quantidade ele teve que pegar. E alguns que não tem aqui, no caso do cone, eu tive que fazer com um rolinho de papel higiênico, eu cortei, né? Na formato e consegui fazer um cone, certo? E aqui, gente, tem um construtor, certo? Aquele construtor que tem os bloquinhos de fazer casinhas, certo? Que vocês trabalham com eles contar também. Enquanto eles vão brincando e montando, pede para eles contarem também. E tem a forma geométrica do paralelepípedo, né? Da pirâmide e do cubo, ok? Dá para eles aprender muito, certo? E aqui, ó, tem um joguinho, certo? Que eu digo que é de Jumanji, mas é outro nome, certo? Que as crianças aprendem a contar e aprendem as cores também. Não só para os maiorzinhos, mas para os pequenininhos também. Eu tenho uma roleta também, só que ela é de divisão. Algumas crianças estão acelerando, querendo aprender matemática logo para poder brincar com a roleta. Eu disse só quando você aprender divisão, que aí vocês brincam com a roleta. Eles estão muito ansiosos, que eles ainda estão na multiplicação.
Gente, ó, existem várias formas, certo? Vários brinquedos que nesse momento vocês podem comprar para eles, que é brinquedo educativo, para ensinar. Vamos tirar um pouco aí os brinquedos caros da vida nesse momento. Procurem dar esses brinquedos educativos, tá bom? Beijos para vocês. Dúvidas, certo? É só entrar em contato e deixar aqui nos comentários que eu verifico, tá bom? Na hora que eu sempre verifico tudo isso à noite, certo? Todos os comentários sobre os professores aí. Se alertem, replanejem essas aulas aí. É o conselho que eu dou, porque vocês estão só aí só jogando, mas não sabem como é que estão os pais realmente não, certo? A preocupação e parem de ficar sufocando, né? Porque até mesmo o Conselho Nacional, como eu falei para vocês, as crianças não vão ser prejudicadas em 2020, 2021 não, certo, gente? Com isso não. Eles não vão querer que um monte de criança e adolescente aí desistam das escolas, não. Não faça esse tipo de pressão, não. Procurem melhorar, procurem incentivar mais. Não é dessa forma que vocês vão conseguir o resultado das crianças, não, viu? Beijos.